Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Dia 17 de agosto de 2020, esses dias para trás, foi finalmente regulamentada a profissão de historiador no Brasil, pela Lei 14.038 de 2020. A defesa por parte de muitos historiadores em cima dessa lei era que finalmente um reconhecimento viria para os historiadores e principalmente as pessoas que fazem um trabalho correto, divulgando e contando a história em frente a um monte de gente que desacredita e conta história falsa. Então é para isso que essa lei acabou servindo? Seria justamente para regulamentar quem pode contar a história? Afinal de contas, só historiador pode falar de história? Esse vídeo aqui não vai ser sobre se é necessário regulamentar a profissão de historiador, nem vou perder tempo com isso. Mas sim no argumento central de que é necessário ser um historiador para se divulgar e fazer conteúdo de história para a sociedade. Isso é uma discussão muito maior, porque olha o contexto. A gente está no mundo digital. O conhecimento está naquele clichêzão de fantástico na palma da sua mão. E você consegue ver um monte de pessoas que você nem necessariamente consegue ver se tem credenciais ou se trabalha na área falando sobre uma pá de conteúdo. O historiador, que antigamente tinha essa autoridade central de ser o cara que vai fazer a ponte entre o conhecimento e a sociedade, está perdendo seu espaço, está perdendo esse poder que se achava que se tinha. Agora, a gente tem youtubers como Felipe Castanhari fazendo séries e vídeos no YouTube. A gente tem o Brasil Paralelo usando fatos históricos para fins políticos, lembrando de uma história nacional e muitas vezes conservadora, assim como outras muitas frentes de pessoas falando de conteúdo histórico sem ter a devida formação. E afinal de contas, era necessário eles terem essa formação? O que difere eu, um historiador, de um youtuber milionário e com muita influência falando sobre um assunto? É por isso que é importante logo falar que o historiador não é o dono do passado, tampouco da verdade. História e historiografia são coisas diferentes. História já aconteceu. São as ações e processos humanos que aconteceram no passado e que, de alguma maneira, nós, no presente, conseguimos fazer uma conexão, que não necessariamente é através do historiador. Pode ser através de registros, de memória, de entretenimento, de pessoas se interessando por alguma coisa e fazendo produção disso. Papos, narrativas, festas. Tudo isso constrói a memória coletiva, realimenta a história e são maneiras diversas de várias pessoas de se encontrarem em questões do passado. O historiador ele vai entrar na questão da historiografia, que é a escrita da história. Essa escrita da história se baseia em métodos, em referências bibliográficas, em comparação com outro material e sobre a fiscalização de pares. O historiador não trabalha sozinho, ele está constantemente sendo fiscalizado. O historiador não vai entrar criando o debate, não vai puxar a memória, não vai levantar as questões, porque isso é uma coisa íntima de cada pessoa. Cada um faz o seu questionamento para o passado, faz as suas reflexões, enfim. O historiador vai chegar mediando. Ele quer fazer com que essas questões que a sociedade produz façam algum sentido na construção do conhecimento. Então, nessa maneira, quando a gente vê um filme sobre história, um vídeo sobre história, o historiador não vai ser o cara que deve jogar pedras, mas sim pegar essa inserção, essa manifestação cultural de um membro da sociedade, do autor do conteúdo no caso, e justamente promover isso de um jeito que o conhecimento seja mais bem desenvolvido. Então não, galera, não! O historiador não é o único que pode falar de história. Porém, ele tem essa responsabilidade profissional de verificar e fazer as coisas fluírem. Não ficar se reproduzindo mentira, quando é realmente uma coisa que é sem pé nem cabeça, sem fonte nem nada. Quando uma coisa realmente é uma interpretação, quando é uma narrativa. E aquela coisa. O historiador também não precisa ser o chato que vai falar, por exemplo, que o resgate do soldado Ryan é uma mentira. O historiador não precisa ser essa pessoa. Ele pode usufruir do conteúdo e ainda assim construir uma análise que possa ser útil para a construção da pessoa que consumiu também esse conteúdo. Então, a gente ganha com o entretenimento e ganha com a construção da pesquisa histórica. E aquela coisa também, né? Convenhamos, a gente não vai colocar a régua de avaliar o coração valente contra uma coisa que é produzida de forma falando que é acadêmica e a gente vê que não tem pé nem cabeça. É essa a questão. A gente não pode ficar sendo chatinho e fugir do debate. É importante que a gente esteja presente nos canais públicos, porque senão alguém vai ocupar esses espaços como já estão fazendo.
E não é através de autoridade, viu, gente, que a gente vai fazer um mundo melhor de debate e de construção de conhecimento. Não é mandando a pessoa estudar história, não é sendo arrogante, como muitos acabam sendo nessa torre de marfim que é a estrutura acadêmica universitária brasileira. Não. O nosso ponto deve ser realmente entrar nessas vias públicas, que agora são as redes sociais, e responder uma demanda. Pensa nos guias politicamente incorretos, ou na trilogia do Laurentino Gomes, ou mesmo no Brasil Paralelo, que tem uma vertente mais política em si. Eles estão respondendo uma demanda. São criadores de conteúdo que estão ali se alimentando e ganhando horrores com base em curiosidades e desejos que as pessoas têm. Se o historiador, como eu disse, não ocupa esse espaço, vai ter quem? E a gente precisa ter essa noção, muitas vezes até na faculdade, que história é para ser usada, as pessoas usam e tem que se ensinar as ferramentas e os bons usos dela. Ah, Forno, você falou. Então é só os historiadores ocuparem as redes, fazerem podcast, vídeo no YouTube, fazer pesquisa, analisar, fiscalizar e o mundo vai ser perfeito, utopia, o Leandro Narlock vai explodir de raiva. Não, não é assim que funciona também. Porque assim, de fato, os historiadores têm que ir para as redes e têm que deixar sim a sua presença nos canais públicos. Porém, não tem que fazer uma caça às bruxas. O Narlock, mesmo que a gente critique muito ele acessa a memória de um jeito e tenta responder uma questão por demanda. Laurentino Gomes também. A gente pode sim acabar elevando um pouco o debate e evitar que coisas sem pé nem cabeça surjam e ganhem os canais públicos. Mas também a gente não tem o controle total. A gente não tem que fazer um Estado histórico, um Ministério da Verdade histórica. A gente tem sim que fazer uma eterna disputa e garantir o debate. Não tem que realmente fazer essa caça às bruxas, porque muita gente acabou lendo Laurentino Gomes e Narlock e se gostou e está fazendo história, e eu me incluo nisso. E hoje em dia eu vejo que eu li, vejo que tem coisa muito melhor, mas eu não retiro também o potencial deles de me fazerem um leitor mais interessado em história. Então a gente tem que ter essa humildade também. Mas é aquilo, se a gente ocupar as redes, também a gente vai ter, e também o mercado público de livros, porque não, publicações voltadas ao público maior, a gente consegue sim fazer um debate melhor, como eu disse, elevar as coisas e também suprir melhor o mercado, que é uma palavra que o pessoal de história odeia ouvir. Mas se a gente não faz isso, vai ter alguém que vai fazer. E é aí que eu entro também. Historiadores nas redes e promovendo a crítica, a reflexão e pegar o conteúdo um pouquinho mais acurado, que muitas vezes está nas paredes trancadas da universidade, e fazer essa ponte para a sociedade. Fazer esse debate, entender que história não é uma versão final, mas sim alguns certos consensos que se conectam a novas pesquisas e novas bibliografias, e por que não novas fontes. Esse é o nosso dever como historiador, é o nosso dever como pessoa que gosta de história, e garantir a saúde de um debate público faz bem para a sociedade, para a política, para a cultura, é uma coisa maravilhosa. Estimular a produção do bom conhecimento é o que a gente tem que fazer. Pensa que a internet, quando vai surgir, ela tem todo aquele pensamento utópico que, nossa, meu filho vai ter todas as bibliotecas no mundo no computador. E se a gente conseguiu tanto conhecimento com essa globalização, essa troca ininterrupta de tantas pessoas, a gente também consegue, talvez, realizar esse possível sonho da internet ser um lugarzinho um pouquinho melhor para se trocar ideia e se produzir conhecimento. Mas a gente tem sempre que fazer aquilo que o Marcos Sorrilha, professor da Unesp Franca, falou se a gente quiser ser um historiador do futuro. Não ter medo de entrar nas redes e fazer o nosso trabalho bem. Galera, até a próxima.